Faltando 15 minutos para as 3 da tarde, estamos recebendo aqui nos estúdios da 104 FM o capitão Geraldo Magela, da Polícia Militar de Piuí, para comentar sobre a questão da segurança na cidade durante os Jogos da Seleção Brasileira. Boa tarde, capitão Geraldo Magela. Boa tarde, Roseli, boa tarde aos ouvintes. Mais uma vez é um prazer estar aqui falando com você e para toda a população. Capitão Geraldo Magela, eu gostaria de saber do senhor qual será a atuação da Polícia Militar de Piuí amanhã, sábado, quando o Brasil enfrenta o Chile pelas oitavas da Copa, e sobre o trânsito nos principais pontos de comemoração na cidade. Olha, como nós já fizemos, né, nos outros jogos, nós estamos com um esquema especial de policiamento, reforçando o policiamento no horário específico dos jogos e principalmente após os jogos, né, nas eventuais comemorações que ocorrem, dando uma atenção especial para o trânsito, coibindo algumas situações que porventura podem surgir e também fazendo policiamento naqueles locais de maior concentração. A gente tem percebido aí que no final as pessoas acabam deslocando todas para a Praça da Matriz, e é ali que a gente tem tido uma atenção especial também, já que é ali que as pessoas permanecem por mais tempo comemorando, né, no final dos jogos. Ali é onde o movimento fica mais intenso, né? Já é um costume na cidade de Piuí, né, sempre, mesmo tendo a feira livre, onde a prefeitura está disponibilizando lá uma estrutura para as pessoas assistirem os jogos, outros locais privados aí que as pessoas também estão montando estrutura para as pessoas assistirem os jogos, mas a gente tem percebido que sempre, ao final, cerca de uma hora e meia depois, as pessoas acabam deslocando para a Praça da Matriz para ali passarem a comemorar, se confraternizar, já que é um local que tem um espaço um pouco maior. Sim, capitão, caso aconteça algum acidente, vocês irão fazer uso do etilômetro, e se o condutor estiver sob efeito de álcool, qual o procedimento da Polícia Militar? Olha, o procedimento da Polícia Militar durante, antes e após a Copa do Mundo é o mesmo previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Então não é porque é a comemoração da Copa que as pessoas serão isentadas de algumas responsabilidades e obrigações. Evidentemente, se houver um acidente, fazendo uma análise no local, as proporções, se houve vítima ou não, os condutores serão submetidos ao teste de etilômetro. Se naquela conversa inicial a gente perceber que um dos condutores já apresenta algum sinal de ter usado bebida alcoólica, porque hoje não é somente o teste do bafômetro, né, o etilômetro, que é uma prova imprescindível para se condenar alguém. Hoje as provas testemunhais, fotografias, filmagens, várias outras provas são usadas no processo, no inquérito, para se chegar à confirmação que um dos condutores estaria sob efeito de bebida alcoólica. Então, a providência da Polícia Militar nessa época é a mesma que já é adotada. A pessoa está conduzindo o veículo ou motocicleta, envolveu em um acidente. O mínimo indício que o policial perceber que essa pessoa tenha utilizado bebida alcoólica ou esteja utilizando, ela será convidada a utilizar o bafômetro. Em recusando, as providências adotadas são as mesmas já previstas, como se ela estivesse feito o teste bafômetro e sido constatado a embriaguez. Além do mais, são colhidas provas do local ali, provas testemunhais, a própria percepção do policial militar, face rubra, o hálito etílico, voz pastosa, andar cambaleante, dificuldade de raciocínio. Então, são vários pontos que são colocados no histórico do BO que podem, ao final, confirmar a situação de embriaguez dos envolvidos. Capitão, qual outro problema que pode acontecer em comemoração? As pessoas animadas, às vezes usaram bebidas alcoólicas, bombinha, como é? São várias as situações, né? Algumas a gente tem conseguido manter um controle maior, que é a questão da utilização de som alto em veículo. Depois de várias atuações da Polícia Militar, nós temos a portaria do Poder Judiciário que facilita a nossa atuação, né, estipulando aí uma multa um pouco mais pesada para as pessoas que são flagradas nessa situação. Então hoje essa situação já está um pouco mais controlada. Então, nos últimos jogos nós não tivemos problemas nesse sentido, principalmente som alto em veículo. O problema que a gente tem, já até foi abordado, às vezes as pessoas utilizarem bebida alcoólica e depois utilizarem veículos e motocicletas. Até o presente momento, também felizmente, em que pese sabermos, né, que uma ou outra pessoa utilizou bebida alcoólica e pegou a moto ou o veículo, mas nós não tivemos nenhum acidente com esta característica, né, com essa informação particular. Os problemas que nós já tivemos até agora foram as pessoas que vão para esses locais de concentração e de forma muito
medíocre, né, de forma muito boba, levam bombinhas, fogos de artifício, foguetes, rojões e ficam soltando, né, esses artefatos explosivos no meio das pessoas, principalmente aquelas bombinhas que são extremamente perigosas, porque a pessoa que às vezes está manuseando está sob efeito de bebida alcoólica, às vezes não tem a experiência ou treinamento necessário, utiliza próximo a outras pessoas, crianças, né, famílias, colocando as pessoas em risco e às vezes até provocando algum ferimento. Então, a pessoa que está utilizando foguete, rojão, essas bombinhas menores, né, ela tem que tomar o cuidado e pensar que ela pode sim ser responsabilizada, tanto por perturbação do sossego, da tranquilidade, também por lesão corporal, se eventualmente esse artefato que ela utilizou provocar lesão em alguém, e também a própria colocação da vida da pessoa em risco, né? O Código Penal, no seu artigo 132, tem lá: expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e eminente. É um crime. E a lesão corporal é ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, que também é um crime. Então as pessoas têm que tomar bastante cuidado. Se você vai utilizar o fogo de artifício, foguete, bombinha, rojão, qualquer outro, que faça em um local isolado, sem outras pessoas por perto. O conselho que a gente dá é que evite de utilizar, porque são inúmeros os casos de incidentes, de acidentes envolvendo fogo de artifício, pessoas que têm problemas de audição para o resto da vida, pessoas que têm membros amputados, dedos, braços, em razão do uso descontrolado e sem conhecimento de fogo de artifício. E lembrando que na Praça da Matriz, lá na Feira Livre, a concentração de pessoas é muito grande. Às vezes você vai utilizar esse fogo de artifício lá com uma intenção, eventualmente pode acontecer um problema, o foguete não sair como deveria, essa bombinha estourar antes da hora e você provocar lesão corporal em alguém. Então evite. Nós estamos lançando policiamento descaracterizado também para acompanhar esses problemas. Já identificamos algumas pessoas, fizemos o recolhimento desse material que eles estavam utilizando, porque o objetivo nosso da Polícia Militar não é prender ninguém e estragar a festa de ninguém, muito pelo contrário. A nossa intenção e o nosso desejo é que as pessoas se confraternizem, aproveitem a festa, comemorem, mas sem cometer nenhum crime, sem cometer nenhuma contravenção penal, e depois ao final da festa ela volte tranquila para sua casa e não termine numa delegacia em razão de um ato impensado ou irresponsável. Esses são sim os principais problemas que a gente tem na Praça da Matriz, né? Até conversando aqui fora do ar com você disse que recebeu alguma demanda no sentido lá da utilização de determinados locais pelas pessoas para urinarem, né, em local impróprio, em local inadequado, considerando que a praça não dispõe de banheiro público, só tem um bar que funciona na praça lá e ele cobra ingresso para as pessoas adentrarem e utilizar. O que eu acho é o seguinte: esse problema, inicialmente, ele não é problema de polícia. Já é um costume das pessoas irem para a Praça da Matriz comemorarem. Lá não tem estrutura para esse tipo de comemoração, porque não tem o banheiro público, não tem banheiro químico, não tem bares e lanchonetes com essa estrutura. Se você me perguntar, capitão, como que nós vamos resolver o problema? A resposta que eu tenho hoje é a seguinte: que as pessoas não desloquem para a Praça da Matriz para comemorar os Jogos do Brasil. Será que isso vai acontecer? Eu tenho certeza que não. Então, alguém vai ter que se pensar numa situação de resolver esse problema, porque quando chegar para a Polícia Militar, é porque eventualmente já aconteceu um outro fato. Alguém se sentiu constrangido, alguém se sentiu ofendido, alguém teve a sua casa utilizada como banheiro, vai acionar a Polícia Militar. Evidentemente, a pessoa que estiver utilizando, fazendo xixi em via pública, estiver, né, fazendo a exposição de seus órgãos genitais em via pública para fazer o xixi, evidentemente ela pode vir a cometer um crime, e se nós formos acionados, as providências nesse caso serão específicas para aquele caso, providência policial. Mas a solução da utilização, né, da estrutura da praça para a utilização dos banheiros de comemoração, eu entendo que não é problema da Polícia Militar no primeiro momento. Ok, e a segurança nos pontos de concentração também é de responsabilidade do proprietário. Aqueles locais que são locais particulares, que inclusive há cobrança de ingressos, a responsabilidade inicial são dos proprietários. Evidentemente, nós temos conhecimento, já fomos demandados por alguns proprietários desses locais, estamos lançando policiamento nas mediações, principalmente, né, na via pública, mas na parte interna,
havendo a cobrança de ingresso, o próprio responsável tem que adotar providências para garantir tanto a segurança quanto a tranquilidade dessas pessoas. Se eventualmente acontecer algum problema na parte interna que seja de competência da Polícia Militar, vamos ser acionados, vamos adotar a providência de polícia normalmente. Capitão Geraldo Magela, além da orientação de beber com moderação e ao ingerir álcool também não dirigir nenhum veículo, eu gostaria que o senhor desse algumas dicas para os torcedores, que se Deus quiser amanhã estaremos torcendo com o Brasil aí, comemorando a vitória do Brasil. Eu sempre digo o seguinte: todas as pessoas sabem o que é certo e o que é errado. Não é necessário que a Polícia Militar chegue, aborde, o oriente, falando que aquele ato que ele está cometendo é errado. Ele que tem que ter responsabilidade. Então as pessoas têm que tomar cuidado, comemorar com tranquilidade, evitar se envolver em briga. Esse tipo de evento é muito comum, o uso excessivo de bebidas alcoólicas, as pessoas acabam extrapolando em alguns comentários, em alguns atos. Isso pode às vezes gerar uma briga, gerar algumas agressões. Então as pessoas, quando deslocam para a Praça da Matriz, ela tem que saber que lá vai existir várias pessoas com culturas diferentes, com posicionamentos diferentes, com pontos de vista diferentes em relação a determinadas situações, e todos devem ter tranquilidade que vão conviver com essa situação. Então, se você vai deslocar para a Praça da Matriz para participar da comemoração ou para qualquer um outro local, lembre-se que você vai estar indo para um evento festivo. Muitas pessoas, uso de bebida alcoólica, alguns comemoram de forma mais tímida, outros comemoram de forma mais expressiva, né, mais extrapolada. Então tem que ter bastante tranquilidade. Acontecendo alguma situação que você não gostou, que percebeu que saiu um pouco do controle, afaste-se daquele local. Se for o caso, vá embora para sua residência. Afinal de contas, aquilo ali é apenas uma comemoração. Acho que o que mais importante é a tranquilidade, é você viver em paz, você viver de forma bastante tranquila. Se for uma situação um pouco mais grave, em todos os locais nós vamos ter viaturas da Polícia Militar, um policiamento lançado especificamente para esses eventos. Procure um policial, receba alguma orientação. Se for o caso, nós vamos fazer as devidas abordagens, fazer as devidas intervenções. Mas como aconteceu até agora, né, nos 3 jogos, nós não tivemos nenhuma ocorrência específica com as comemorações. Foram fatos isolados, sem grandes importâncias, e a gente tem esperança que pela própria cultura do pessoal de Piuí, as pessoas são educadas, são muito solícitas, entendem essas recomendações, essas colocações que as autoridades fazem, e eu tenho certeza que amanhã também o nível de comemoração e o nível de comportamento das pessoas vai se manter nessa mesma situação. E eu tenho certeza que a gente não vai ter nenhum fato grave aí. Todos vão comemorar a vitória do Brasil, né? Ao final da tarde aí, todos voltando para suas casas tranquilos, e nós também com a sensação de dever cumprido. Ok, então, capitão, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da 104 FM. Nós é que agradecemos mais uma vez o espaço que vocês cedem e ratificando mais uma vez aí. Vamos comemorar com bastante responsabilidade. Afinal de contas, passando os jogos, passando a Copa do Mundo, a vida continua, todos nós temos os nossos afazeres, né? A nossa vida segue. Muito obrigado, uma boa tarde. Informou o Piuí FM, um compromisso com a verdade. Já já estarei de volta com outras notícias.